Vamos lá. Estamos ao vivo aqui na Gasto, estamos ao vivo no Almino e estamos ao vivo na Gasto Face Yes. Hoje, todo mundo aqui, olha que legal. Uau. Show de bola. Oi! E estamos conectados no Facebook também. Vamos dar o quê? Para chamar aqui. Tocar. Eu coloquei, quando coloca no não perturba, ele não vai tocar, vai? Não perturba, fica tranquilo. Não. O meu também não perturba. Vamos ver como estamos aqui? 5, 4, 3... O pessoal vai chamando, vai entrando lá. Pessoal, vamos colocando lá na flechinha, chamando o pessoal. Tá começando a live. Ó, Marcos Moraes já está aqui. Fala, Marcão. Pessoal, se alguém estiver lá no Clube House já, vai chamando para vir para cá, viu? Já estamos aqui com o Dr. Rafael, Dr. Nestor, Body Fitness. nossa nutricionista Ariane, Sandra Nossa nutricionista Sandra e nossa doutora e a doutora Manuela. Onde está a doutora Manuela? Opa, tá aqui. Doutor Almino está escondido aqui ainda por enquanto, mas daqui a pouco ele aparece para Os vocês. bastidores. Doutor Almino não veio hoje. Só a voz dele. Ele está cansado, ele não veio hoje. Chegou! Boa noite, pessoal. Boa noite. GOC Live, quarta-feira, 7 horas da noite. Temos esse compromisso aqui com vocês, sempre tentando trazer informação em cirurgia bariátrica, em obesidade de qualidade, informação com conteúdo. E cada vez que eu vejo mais conteúdo na internet sobre obesidade e cirurgia bariátrica, mais eu me preocupo, porque a gente vê coisas, propostas novas, muito fake, e nós estamos aqui exatamente para tentar trazer a informação de qualidade, a informação de conteúdo, ou seja, aquilo que é verdade com os especialistas. Nós temos aqui um grupo que é especializado em tratamento de obesidade, em cirurgia bariátrica, e essa é a ideia da gente. Nosso tema de hoje é uso de suplementos, suplementação em cirurgia bariátrica. Dá tempo ainda de você dar o direct, de compartilhar. Vamos chamar aquelas pessoas que você sabe que tem interesse nesse tema. Então, começando lá do meu lado direito, doutora Manuela está aqui, Sandra Nutri está aqui com a gente, Ariane Nutri está aqui com a gente também, e do meu lado esquerdo, doutor Rafael e doutor Nestor. Ok? Boa noite para todos, então. Vamos começar a trabalhar esse tema hoje. É um tema um pouco controverso, é um tema que tem muita opinião, mas o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje são dados científicos sobre isso. Quem for mandar opinião para a gente, mandar dúvida, por favor, mencione de que cidade está falando, de que país está falando. E a primeira coisa que eu queria saber, para quem está aqui com a gente que fez cirurgia bariátrica, você está tomando algum tipo de suplemento, sim ou não? E qual é o suplemento que está usando? Vamos discutir a importância desses suplementos. O objetivo da cirurgia bariátrica é emagrecimento saudável. E a gente já falou várias vezes aqui, vamos brincar, vamos de novo, traçar aquela linha aqui. Emagrecimento saudável está daqui para cima, daqui para baixo, não é um emagrecimento que não é saudável. Como chama emagrecimento que não é saudável? Nutris? Sarcopenia e tal. Mas um nome mais genérico para isso é desnutrição.
Por exemplo, sarcopenia é uma forma de desnutrição proteica, mas tem outros tipos de desnutrição. Por exemplo, falta de ferro leva à anemia. Anemia é outra forma de desnutrição. Então, como a cirurgia bariátrica ela tem um grande impacto sobre o peso, ela pode, não é isso que a gente quer emagrecimento saudável, mas ela pode, quando o paciente não é preparado e acompanhado adequadamente, ela pode gerar problemas nutricionais. De novo, naquela história, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui, cirurgia bariátrica gera alcoolismo. Será? É verdade, Nestor? Olá, boa noite. Não, vamos falar de novo. Não é verdade, tá? Tem pacientes que, na minha opinião, usam a cirurgia bariátrica para falar que estão ingerindo bebida alcoólica em excesso. Olha lá, ó, Fusion, Whey, Então, Belt 23. Hoje é o dia de fazer propaganda aqui. Vamos lá, Nestor. Chuva de corações. Mas aqui, não ó. é de Ipioca, 51, Brahma, Antártica. então, os pacientes que vão usar a cirurgia bariátrica como desculpa, pode parar com isso. Cirurgia bariátrica não leva ao alcoolismo. Então, lógico também, quem começa a beber tem várias ajudas que a gente pode dar através de medicamentos, né, parte nutricional, acompanhamento psicológico. É mais um Olha lá, ó, a Andréa só Danone com Whey. Tá certo, Nutri? Daqui a pouco vocês vão falar. Vigor. Vigor é bom. Agora, o paciente que faz uso depois, começa a ter alcoolismo depois da cirurgia bariátrica, a gente já comentou aqui, já tem um histórico. Exatamente. Tem esse histórico de bebida alcoólica antes da cirurgia. Mas era isso que eu queria chegar, Rafa, porque o que acontece? Muitas vezes a gente está culpando também a cirurgia bariátrica por uma deficiência de vitamina e a coisa já vem de antes da operação. Ari e Sandra, quanto é frequente já encontrar problemas nutricionais, deficiências vitamínicas, minerais, proteicas, já antes da cirurgia? 90%. Sim. É de literatura de 80% a 90%, porque a maioria do obeso ele já come muita fritura, né? Come muito errado, né? Faz uso de refrigerante, bebida alcoólica, muita fritura. Então, na maioria dos pacientes que vêm com a gente para operar, mais de 80% tem deficiência de vitamina. Né? Sem contar que tem uma microbiota intestinal descompensada, tem a desbiose. Principalmente a vitamina D, né? Que é endêmico, né? Na obesidade. Bom, vitamina D, deficiência de vitamina D, se fala em 70% da população e na população com obesidade é mais alta ainda. Outra deficiência que é extremamente comum, principalmente em mulheres, é a anemia ferropriva, anemia por deficiência de Eu só ferro. estou perguntando o que causa a deficiência, qual a consequência da deficiência da vitamina D? A falta da vitamina D, ela não. Antes a gente achava que era só a massa óssea, né? Porque a gente precisa dela boa para absorver o cálcio. Mas o sistema imunológico afeta muito. A ação da insulina, o metabolismo da insulina também é bem prejudicado. E essa parte do sistema imunológico, tanto contra vírus, que esse ano passado falou bastante, mas até com relação à doença autoimune. Então, Ari, nessa prescrição carimbada que tem por aí, que todo mundo está usando para prevenir Covid, tem ali zinco e vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D já se mostrou aí que ela está... se conhecia a vitamina D muito do processo que ela está envolvida no metabolismo do cálcio, mas ela ganhou muita importância também na questão do sistema imunológico. Agora, se o pessoal exagerar também. É difícil ter algum problema, é difícil ter alguma intoxicação, mas é algo que a gente precisa ficar controlando. É importante controlar para que a gente não passe da falta da deficiência para a intoxicação. Só superdosagem. Bom, vamos fazer uma enquetezinha nossa aqui. Também lembrando sempre aqui, Danon com a gente, Daniel com a gente aqui também. Então tudo que tiver errado aí, eu gosto de falar isso porque se o sol está baixo, se a imagem não está quadrada,
É Danon e Daniel. Bom, doutora Manuela, todo paciente que faz cirurgia bariátrica tem que fazer uso de suplemento? A resposta é sim ou não? Sim. Sandra? Sim. Ariane? Ah, sim. Sim. Rafa? Sim. Nestor? Inclusive, acho que devia não termo. É por toda a vida? É por toda a Toda vida? vida. Sim. Sim. Sim, sim, Sim. sim, sim. Sabe o que eu acho? Eu vejo muitas vezes assim, isso chama conflito de interesse, né? Você vai no cirurgião, vai na Nutri da equipe que faz cirurgia bariátrica e pergunta assim, doutor, vou ter que tomar vitamina para o resto da vida? E o cirurgião já fica preocupado, bom, se eu falar que sim, eu vou perder o meu cliente. Então não, vou falar que não, pera, depende, talvez ou não. Sim, a resposta a essa pergunta é sim. Embora eu veja alguns pacientes que estão já com 5, 6 anos de pós-operatório e eles, sem orientação da gente, eles interrompam o uso de vitamina, eles não estão usando nada e eles vêm fazer o controle e está tudo normal. Está tudo normal. Então, tem outras coisas, tem adaptações que vão ocorrendo no pós-operatório que podem modificar isso. Mas, a princípio, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela tem que ter consciência de que vai ser necessária a suplementação. E isso tem fases diferentes. Agora, outra pergunta. Paciente que faz sleeve, que corre a boca pequena aí na internet e que não, faça sleeve porque não tem que tomar suplemento, não tem que tomar nenhuma vitamina. Doutora, tem que tomar vitamina quem faz sleeve? Sim. Sandra? Sim. Ariane? Sim. Rafa? Sim. Nestor? Bom, eu posso falar uma coisa? Eu uso mais de 11 cápsulas por dia, eu não sou operada. E eu acho que eu necessito de vitamina. Imagina uma pessoa que tem alteração da absorção dos nutrientes e tudo. Uma hipoabsorção, né? Então, assim, eu uso. Mas a ideia desta live de hoje é exatamente discutir esses temas com vocês e mais do que isso, a gente quer não convencer, mas a gente quer que vocês entendam o que é o certo e o que é errado em relação a isso. Então, o primeiro conceito que a gente vai ter que entender é isso aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Esôfago, estômago, intestino delgado, e intestino grosso aqui. Nós não estamos falando agora de pessoas operadas de cirurgia bariátrica. Nós estamos falando de pessoas normais que não têm cirurgia bariátrica. O aparelho digestivo dela é normal. Mesmo uma pessoa dessas, a gente acabou de falar aqui, ela pode ter deficiências de vitaminas. E, na verdade, essas deficiências de vitaminas, elas são muito frequentes hoje em dia. Então, Nutris. Aqui, como é que é o processo de uma vitamina? A vitamina, ela precisa ser, por exemplo, a vitamina que vitamina tem na maçã? Cadê o Vitamina C, Vermelho. vitamina A. vermelho? Vai, quem mais? Tem que ter mais coisas, não é possível. Pectina, aí tem fibra, Ó. potássio. Que vitamina tem uma maçã? Nós já ouvimos aqui. Então, o que acontece? Se eu como a maçã, como que eu incorporo essa vitamina? Eu mastiguei, e aí? Me explica, vamos lá. Aí é assim, Sandra, me complementa se eu pular uma parte. Aí a gente precisa digerir esse alimento para quebrar em moléculas menores para poder absorver. A digestão, uma parte é no estômago e a segunda parte, que é em molécula menor ainda, em pedacinhos menores ainda, é no intestino delgado. O intestino grosso ele é mais um órgão de excreção, mas ele absorve um pouco de sódio, potássio, eletrólitos.
vai ser quebrado, vai ser digerido no estômago e início do intestino e absorvido no intestino delgado. Para isso, para ser melhor a digestão, a gente tem que ter um pH do estômago muito bom. É ali que é solubilizado. Muitas vezes a gente esquece e come um alimento bebendo líquido. Quando eu bebo líquido, o que eu faço? Eu diluo esse suco gástrico e a minha digestão não vai ser tão boa. Então vamos lá. Uma digestão ótima, ela depende de uma boa mastigação, um bom início do processo de digestão dentro do estômago, por hidrólise vai precisar de ácido. Então, assim, para aquelas pessoas que gostam de comer tomando líquido junto, seja água, seja suco, se for a coca do Nestor, é pior ainda. O problema é que esse excesso de líquido vai neutralizar de uma certa forma, porque vai diluir a acidez e vai interferir com a digestão e a absorção. Então, simplesmente comer a maçã não significa que você vai ter os benefícios de comer a maçã. A maçã vai precisar ser digerida e adequadamente absorvida no tracto gastrointestinal, no sistema digestório que a gente tem. Agora, tem algumas coisas que são muito específicas. Então, a acidez, que a Sandra acabou de falar, o ácido do estômago, é muito importante. Ter a correta acidez. Doutor Rafael, qual é o remédio talvez mais comum que se toma no mundo hoje? Para quê? Omeprazol. Omeprazol, todo mundo tem azia em algum momento da vida. E ele vai na farmácia, não precisa nem de orientação mesmo, vai na farmácia, a farmacêutica vai dizer, tome omeprazol. O que o omeprazol faz? Bloqueia a acidez. Quem faz cirurgia bariátrica toma muito omeprazol ou derivado do omeprazol? Muito. Se, por exemplo, numa situação que tem sleeve, e o sleeve é muito associado com refluxo, se tomar muito omeprazol com refluxo, pior ainda. Então, a presença da quantidade adequada do ácido dentro do estômago é muito importante. Uma outra coisa, o estômago produz uma substância chamada fator intrínseco, que é muito importante para a absorção da vitamina B, da vitamina B12, por exemplo. É muito importante ter o fator intrínseco. Então, toda cirurgia que mexe com o estômago vai, de uma certa forma, mexer com a absorção de todos os nutrientes, não só de vitaminas. Então, isso é uma coisa importante em relação à cirurgia bariátrica. A diminuição do estômago. Antes disso, ainda tem o seguinte. Bom, eu tenho estômago normal. Eu como, se somar tudo o que eu como durante um dia, deu 1,2 kg de comida. A possibilidade de eu encontrar uma quantidade adequada de vitaminas dentro de 1,2 kg é muito maior do que se for de 250, que é o que acontece com as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Então, mesmo quem faz dieta e diminui o volume de comida, tem que ser muito bem acompanhado depois no emagrecimento, porque fazer dieta pode levar a ter problema nutricional. Então, existem questões relacionadas com a diminuição do volume, existem questões relacionadas com a diminuição do estômago e existem questões relacionadas com a exclusão intestinal. Então, quando a gente faz um sleeve, que o estômago vai ficar assim, e o intestino fica normal, claro que é verdade a história de que, como não tem desvio intestinal, a absorção intestinal vai ser normal. Mas espera aí, diminui volume, diminui acidez, diminui produção de fator intrínseco.
Então tem muitas coisas que acontecem aqui que podem alterar a absorção de vitaminas, minerais e proteínas. Então fazer um sleeve não significa que não vai ter que tomar, que usar suplementos no pós-operatório. Outra coisa importante é que quando a gente faz um bypass, nós vamos cortar o estômago aqui e o alimento daqui vai passar direto para cá, sem passar por essa parte aqui, chamada de duodeno. Nutris, qual é a importância do duodeno na absorção das vitaminas e dos minerais? É onde absorve mais os minerais, principalmente cálcio absorvido lá, ferro. Então, quando a gente fala de cálcio e ferro, a grande absorção de cálcio e ferro é no duodeno. E é exatamente o duodeno que é desviado quando a gente faz o bypass. Então, esse tema de suplementação, a gente precisa pensar primeiro no seguinte: vai haver uma redução de volume de ingesta. Só isso já pode ser responsável por problemas nutricionais no pós-operatório. E depois nós vamos ter as modificações relacionadas à diminuição de ácido, à diminuição de fator intrínseco dentro do estômago e à exclusão do adenal. Então tudo isso leva a uma série de alterações. Diga. O fato de mastigar também mais ajuda a ação da ptialina também? Isso? Ajuda, claro. O processo começa na mastigação. Então, esse é o primeiro processo. Agora, quando a gente vai olhar uma pessoa, o que ela precisa de nutrientes por dia? O famoso IDR. IDR é a quantidade que eu preciso por dia de cada nutriente. Então nós vamos ter ali, isso tem tabelas que são bem conhecidas. Então a gente tem, por exemplo, o IDR da vitamina C, em torno de 45 miligramas por dia de vitamina C. O IDR do ferro, em torno de 17 a 20 gramas por dia de ferro. Vocês veem mais algum? Cálcio, 250, alguma coisa assim, né? Então, as pessoas, elas têm uma necessidade diária de uma quantidade X de vitaminas. Então, por exemplo, existe uma vitamina muito comum e que os pacientes bariátricos gostam muito de usar, que ela é muito popular, chamada de Centrum. E aqui nós vamos falar de uma outra marca e eu quero deixar muito claro o seguinte: nós não estamos fazendo propaganda nem positiva nem negativa. A gente está trazendo simplesmente fatos em relação a isso. Então nós temos um IDR. Quando o cientista, o farmacêutico que bolou o Centrum, ele estava fazendo isso, e qualquer outra vitamina, tipo o Centrum, nós temos vários, Materna, Lavitan, Quelatos, eles pensaram assim: bom, eu preciso fazer um produto que atenda o requerimento diário de uma pessoa. Mas eles não estavam pensando em uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Eles estavam pensando numa pessoa que tem esôfago, estômago, duodeno, 6 metros de intestino delgado, tudo certinho. Então, baseado nisso, eles fizeram esses suplementos multivitamínicos. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, isso aqui é a fórmula do Centrum. A gente olha aqui e a gente vê que a maioria aqui fala assim, ó, 100%. O que significa 100%? O que significa 100%? Que esta fórmula de vitamina atende 100% do requerimento diário de vitaminas para uma pessoa que tem uma dieta mais ou menos correta e ela tem o aparelho digestivo íntegro. Não é o caso de quem faz uma cirurgia bariátrica. Por exemplo, vamos lá, Nutris. Qual é a necessidade de cálcio de uma pessoa normal que não tem cirurgia bariátrica?
recomendação vai de 1 grama a 1,5 grama. Não, que não tem cirurgia bariátrica. No centro tem 250. Então, se a gente for ver assim, a necessidade, também. a recomendação diária de consumo de cálcio para uma pessoa que não é operada é de 250 a 400 miligramas por dia. Só que, levando em conta a redução do estômago, a redução do ácido, a exclusão do adenal, esse requerimento em quem faz cirurgia bariátrica aumenta para quanto? 1,5 grama. 1,5 grama, 2 gramas de cálcio por dia. A maioria desses multivitamínicos tem de 200 a 250 miligramas de cálcio. Então, para a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ele vai ser deficiente. Então, 5, 8, 10 anos depois da cirurgia, ou mesmo antes, vai aparecer o quê? Osteopenia, osteoporose, perda de... massa óssea, E de que mais? dentes. Dente. Então, ó, cirurgia bariátrica faz cair dente. Isso não tem nada a ver. Não é a cirurgia, é a desnutrição. Agora, a cirurgia não causa desnutrição. Então, aquela coisa assim, quando o paciente vem no consultório de vocês, Nestor e Rafael, e o paciente fala assim, doutor, eu tenho IMC de 45, eu posso fazer uma cirurgia bariátrica? Eu tenho, os pacientes gostam muito de usar uma palavra chamada assim, elegível. Doutor, eu tenho 45 de IMC, eu sou elegível para uma cirurgia bariátrica? Doutor, eu tenho 36 de IMC, eu sou elegível para uma cirurgia bariátrica? Qual é a resposta de vocês? Bom, se tiver obesidade severa grau 3, provável que sim, né? Independente se tem comorbidades ou não. Se já tem obesidade moderada grau 2, dependendo do tipo de comorbidade que apresenta, também a gente vai pensar no tratamento. Rafa? Bem coisa. Agora, a minha resposta é essa, mas aí vem o resto da missa. Espera aí. Você tem obesidade severa, você tem diabetes, você tem hipertensão, você é elegível para fazer a cirurgia. Agora, vamos entender o processo todo? Vamos entender o pré, a cirurgia, o que precisa ser feito no pós-operatório para que você não tenha problema? Depois que eu te explicar isso, você vai me dizer se é elegível para fazer a cirurgia ou não. Porque metade do processo depende de você, do que você vai fazer depois da operação. Então eu fico muito preocupado quando você me fala que não come nenhuma verdura, que não come nenhum legume, que não come nenhuma fruta, que toma 2,5 litros de Coca-Cola por dia, porque se você continuar fazendo isso depois da cirurgia, nós vamos ter muitos problemas. Então, quando a gente vai olhar na regra da ANS para fazer a cirurgia, uma das regras é assim, pacientes que tenham entendido o que é a cirurgia bariátrica, os cuidados que precisam ter no pós-operatório para que todo o tratamento seja efetivamente um sucesso. E uma parte grande disso está vinculada a isso, a que a pessoa tenha um emagrecimento saudável, e para que ela tenha um emagrecimento saudável, ela vai precisar de usar algum suplemento. Quanto? Depende da qualidade da alimentação que ela tem. E a gente vê no dia a dia, acho que vocês veem a mesma coisa do que eu, é que os pacientes vêm muito preocupados com a cirurgia, né? E eu acho que o mais preocupante é o pós-operatório, quando ele vai manter isso pelo resto da vida dele, mudar o estilo de vida, mudar a dieta. Eu acho que o mais complicado é isso aí, é mudar a cabeça, mudar do dia a dia do paciente, né? Porque a cirurgia em si, a gente vê uma cirurgia bastante segura, né? Sim. Vamos ver lá, a Cristiane está falando que ela toma materna. Quem mais ali? O que apareceu mais depois lá, Daniel? Vamos ver aí, dá uma
corre aí pra gente ver o que O mais. senhor está escrevendo de onde é? Tem Belt, tem um monte aqui. 12 mast, que é a vitamina Elas estão B12, perguntando Belt qual a melhor 23. Vai devagar, Luiz, eu não consigo ver. Belt 23 de novo. Balistar. Então, nessa questão de suplementação, nós temos no mercado vitaminas que são multivitamínicos tradicionais, Centrum, Materna, Lavitan, Quelatos, quem mais lembra alguma outra marca? Marivite. Não, multivitamínicos tradicionais, Materna. não desenhados para cirurgia bariátrica. Materna. Aí depois nós temos Materna. alguns suplementos específicos desenhados para cirurgia bariátrica, Barivite, Baristar, Quelatos Bari. E a gente tem uma linha de produtos que eu considero uma linha mais premium, que em geral são as vitaminas importadas. Como, por exemplo, a gente tem Fusion, Bariatric Advantage, Celebrate, Belt 23, que a gente tem ali, a Daniela está falando aqui. E eu acho que aí a gente vai ter que ver, de acordo com a necessidade de cada um, qual seria a melhor indicação em relação a cada caso deles. Agora, deixa eu mostrar de novo aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho dois produtos, Fusion, que é da Bariatric Fusion, e Multi-EA, que é da Bariatric Advantage. Quando a gente olha aqui, ó, lembram daqueles outros produtos que eu mostrei para vocês, que estava aqui, 100%. tudo 100%? Sim. Olha aqui, ó, 430%, 168%, 130%, 414%, 400%, aqui, outro 333%, 3.000%, 4.000%, 250%. Esse tipo de suplementos são suplementos que foram, outra vez, trabalhados por pesquisadores, por cientistas, por companhias sérias, que desenvolveram produtos específicos para a cirurgia bariátrica, levando em conta aquilo que a gente falou aqui agora. Sim, para absorção específica. Opa, Absorção, redução de estômago, redução de acidez, todas essas coisas. os produtos brasileiros, eles têm uma legislação que eles têm que seguir da OMS. Né? Então tem que ser o que um indivíduo normal precisa. Não que o paciente de bariátrica precisa. Porque hoje não tem consumo. Não existe. Bom, outra coisa que a gente tem que pensar em relação ao multivitamínico é assim, ok, esse produto tem cálcio. Sandra, fala para mim dos diferentes tipos de cálcio que podem ser usados. Então, hoje no mercado a gente encontra muitos produtos que é cálcio citrato, cálcio carbonato, maleato de citrato. E aí depende da forma como está esse cálcio, ele tem uma melhor absorção ou não. Também tem o cálcio quelato. O cálcio quelato ele até absorve bem. O problema é que o peso molecular dele é muito grande e quando a gente coloca isso em cápsula, gera um número de cápsulas muito grande. E às vezes o paciente não consegue tomar e ele causa desconforto, dá muitos gases. Então hoje é utilizado mais o maleato de citrato ou somente o cálcio citrato. O carbonato de cálcio, que é talvez o produto mais utilizado, a gente sempre tem que levar uma outra coisa em consideração. Isso tudo tem um custo. E a empresa que está fazendo aquele polivitamínico, ela se preocupa em ter um produto de qualidade, mas com um preço que seja um preço mais palatável. Outra coisa também é a aceitação sabor e a aceitação estômago. Então, o carbonato de cálcio, por exemplo, ele é um produto bem barato, mas que a absorção dele vai ser pequena quando comparada com o malato de cálcio, o cálcio quelado ou o citrato de cálcio. O produto quelado, ele sempre vai ter uma aceitação melhor e
uma absorção melhor. A mesma coisa vale para o ferro. Quer dizer, o produto mais comum é o sulfato ferroso. E quem já tomou sulfato ferroso sabe o peso que ele dá no estômago, a possibilidade de ter diarreia. Então, o bisglicinato, o glicinato de ferro, esses produtos eles acabam tendo um sabor melhor e mais absorção. Agora, tudo isso vai interferir no preço final. Por isso que a gente pode ter um multivitamínico que custa R$60 e um outro multivitamínico que custa R$160. Mas quando a gente vai ver a fórmula, a gente vai ver que o cálcio é totalmente diferente. O ferro é totalmente diferente. Talvez o produto, o elemento mais complicado de formar um multivitamínico seja o ferro. Porque o ferro quando a gente bota o comprimido na boca que sente aquele gosto de ferrugem, é o ferro. O ferro é o mais difícil de dar um paladar adequado para que a aceitação oral seja boa. Então, as empresas trabalham tudo isso para tentar trazer um produto melhor para a gente, para os nossos pacientes. Gente, a gente tem aqui saudação da nossa fisioterapeuta da equipe multidisciplinar, Juliana Franzotti, da nossa psicóloga Isabel Paegli, estão acompanhando também. Olá, Elas meninas. tomam direitinho as vitaminas. Então, né? A Juliana falou, estou acompanhando, falou, tá direitinho, mandou fotos e tal. A Isabel também, acabou de entrar falando boa noite. A Ana Karen pergunta ali qual é o segredo. O segredo do que, Ana? Responde aí pra gente, vamos ver. Vamos ver umas perguntas em relação a isso, então? Ajuda a gente ali, Daniel. Vamos ver o que a gente pode ajudar agora aqui com perguntas, ó. Peraí. Ó, volta um pouquinho ali. Aí, ó, essa... Você quer a resposta, doutor? Eu que respondi. Já é a resposta? Nossa, Danilo Alves falou, Isabel, melhor psicóloga do Brasil, Danilo Alves. A doutora fez um testão ali. Danilo Físio, acho que eu... Danilo Alves. Ele é físio lá. Deixa eu ver ali, ó. A minha resposta, inclusive, é assim, a dúvida da paciente é se ela toma vitamina, as cápsulas, se ela divide em 2 vezes ao dia ou se ela toma junto. Aliás, essa é uma outra coisa importante da gente falar sobre suplementação, porque dependendo da combinação de coisas que a gente fizer, vai dar 15 cápsulas por dia. Exatamente. Então, às vezes eu dou um suplemento para o paciente, que eu dou um envelope com pozinho, e o paciente fala assim, doutor, tá difícil de tomar esse pozinho aqui, posso fazer cápsula? Pode, mas vai dar 12 por dia. Eu acho que vai ser mais difícil de tomar ainda. Por isso que acabaram de perguntar assim, doutor, fala dos injetáveis. Essa é uma outra opção. O Nestor gosta muito de injetável. Fala aí dos injetáveis. Meu sonho. Então, hoje está tendo bastante coisa. A gente está trabalhando nesse projeto de começar a ter o que a gente chama de reposição endovenosa, né? Que são os injetáveis. Então, provável que mais para frente a gente vai ter. Um dos problemas que a gente vai enfrentar é o custo. Então, é mais fácil, é menos trabalhoso, mas com certeza vai ter um custo um pouco maior. Mas é um projeto nosso que a gente está fazendo e a gente vai ter essa reposição. Então, vão vendo nas lives aí, daqui a pouco a gente deve ter novidade. Bom, deixa eu responder a Lidiane e deixa eu ouvir a opinião da Sandra e da Ari também aqui, ó. Lidiane, 5 anos de cirurgia. Lidiane, fala pra gente qual é a cirurgia que você tem. Tomo materna e estou com anemia abaixo de 3. E preciso de Noripurum 10 ampolas. Preocupada. Sandra, como você avalia o que a Lidiane está falando ali pra gente? Bom, primeiro ela toma materna, né? Tem anemia, tem que ver a questão da proteína. Se ela tiver uma quantidade baixa de proteína, a gente sabe que a proteína ela tem a função de transportar as vitaminas e os minerais para os órgãos. Se ela tem uma proteína baixa, por mais que ela tome Noripurum, ela não vai ter um bom transportador. Então, não é somente olhar um materno no Noripurum. Então, o ideal é olhar também a quantidade de proteína que ela tem. Olhar a alimentação,
e a parte da microbiota intestinal. Se tem diarreia, se está perdendo vitaminas e minerais, se está com muitos gases, porque uma microbiota intestinal descompensada diminui ainda mais a absorção, principalmente de ferro. Porque aí, Sandra, veja bem, como é que a coisa vai funcionar, né? Por que o ferro é tão importante? Porque o ferro participa, é uma parte muito importante de uma célula chamada hemoglobina. E a hemoglobina, ela é o transportador de oxigênio, é o que faz a gente respirar. Ou seja, quando eu boto oxigênio para dentro do pulmão, o que vai pegar o oxigênio no meu pulmão e levar o oxigênio para o meu dedão do pé aqui é a hemoglobina. E o ferro é muito importante para ter uma hemoglobina que funcione, que carregue oxigênio. Só que o ferro, ele vai entrar na veia, ele vai ter que ser metabolizado, ou seja, até ele chegar na hemoglobina são vários passos a passar. Um deles é o carreamento, aí precisa da quantidade de proteína adequada, então não é achar que vai lá sentar na clínica de aplicação, dar o bracinho, botar o negócio na veia e vai dar tudo certo. Por isso que a gente vê algumas pessoas precisam de 2 ampolas, outras de 10, outras de 12, umas precisam repetir, as outras não. Então tem muita coisa envolvida nesse metabolismo do ferro até que o ferro seja efetivo. Agora tem uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro aqui, que é uma coisa do ponto de vista clínico muito importante, que é assim, por que a anemia é extremamente mais frequente em mulher do que em homem, Ari? Por conta do ciclo menstrual, né? Essa perda de sangue da paciente, porque geralmente, se está muito intenso, não dá conta de estar ingerindo e absorvendo o que precisa e para formar um estoque, tá com os níveis de ferritina mais altos, para ter uma hemoglobina melhor, mas está perdendo muito sangue também. Então a gente sempre fala que é uma torneira, mas com ralo aberto, né? Então a gente tem que diminuir o ciclo ou cessar para poder ter um estoque melhor e aí depois, dependendo de cada caso, de acordo com a equipe médica, seguir aí com voltar ao ciclo ou manter suspenso, ou depois, se a paciente quiser engravidar, fazer um tratamento antes. E muitos pacientes que são obesos, eles têm síndrome ovário policístico, né, que ajuda a ter ciclo irregular. Depois da cirurgia bariátrica, a perda de peso também fica irregular, então tem que sempre ter o controle, tratamento com a ginecologista junto com o cirurgião para manter esse ciclo, tentar manter o ciclo correto, porque senão o paciente começa a ter muita anemia. E aí se a gente vê, no consultório é muito mais anemia em mulheres do que em homens. Muito mais. Agora, eu vou criar uma dificuldade para vocês agora então, porque eu vou na pergunta da Cristina, e a Cristina Boscarato, ela está dizendo para a gente que ela toma várias vitaminas e ela está grávida, portanto ela não tem ciclo menstrual. E ainda assim ela tem anemia e ela está usando vitamina, embora ela esteja usando vitamina, ela está piorando cada vez mais. O que está acontecendo? Eu acho que a Sandra já meio que deu um tapa nessa resposta aqui agora. O que mais, Sandra? Vamos falar para ela. Bom, a gente sabe que na gravidez, né, sempre é muito comum, né, por conta do feto, então, ser tudo mais diluído. Então, quer dizer, vai ter realmente uma anemia. Porém, precisa ver o tipo de vitamina que está utilizando, né, a questão da proteína. É muito comum a gestante ela ter uma intolerância a alimentos proteicos. Por quê? Porque com a gestação, o bebê comprime o estômago, então a digestão já fica mais difícil. Então ela não quer comer carne, não quer comer os alimentos fonte de proteína. E suplementação proteica numa gestante, mais difícil, porque tem mais náuseas, mais enjoos. Então aí tem que... Então aí o ideal é conversar com a nutricionista, com o ginecologista, com o cirurgião bariátrico para ver, trabalhar essas vitaminas, ver qual a vitamina está tomando também, que a gente não sabe qual é que ela não falou aí. Exatamente. E fazer essa suplementação. Agora, vamos aproveitar esse caso
para a gente deixar uma coisa clara. Nestor, quantas pacientes você já acompanhou que fizeram cirurgia e engravidaram depois da cirurgia? Dá para contar? Não dá mais, né? Não, tem bastante, tem vários. Minha irmã, ela engravidou, não teve problema, mas quando tem uma deficiência importante... Mas, Nestor, por isso mesmo, porque ali quem olha a pergunta se pode achar que o problema da gravidez, da anemia, é a cirurgia bariátrica. Eu queria que você trabalhasse um pouco esse tema. Então, uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes quando elas perguntam é isso. Qualquer gestante tem o risco de ter anemia. Não é só, 9,8, não é só porque ela tem cirurgia bariátrica. Eu gosto de frisar bastante para os pacientes é que muitas vezes a reposição vai ser de uma maneira diferente. Em vez de a gente ficar tentando reposição via oral, a gente precisa de uma reposição, né, injetável. Mas é normal de uma gravidez Às vezes desenvolver anemia. É a coincidência, né? Na mesma época, mas é normal. Né? Ó, vamos aproveitar também a dúvida da Beatriz ali, porque a Beatriz ela quer criar uma confusão pra gente ali agora. Ela pergunta assim, o Barivit pode ser substituído pelo Baristar? Então, a pergunta em cima da tua pergunta, Beatriz, é por quê? Por que você quer substituir o Barivit pelo Baristar? Eu acho que se for para fazer essa modificação ela tem que ser baseada em algum fato. Como é que está o teu exame, o que aconteceu, por que você acha que um pode te atender melhor do que o outro, e aí a gente tem que te devolver para quem te acompanha. Quem está fazendo o acompanhamento? É o cirurgião, é a Nutri, é os dois, é um endócrino, é um nutrólogo. Pergunta para ele, pergunta assim, doutor, olha aqui, ó, o que é melhor para mim dentro dessa situação? Porque pode ser que de repente nenhum dos dois seja o melhor para você. Então vamos estudar melhor isso daqui. A gente não tem condição de responder isso para você assim, um pelo outro. Qual é a razão? Falta de vitamina prende o intestino da Márcia, Ariane? Não necessariamente. O que prende é a desbiose, né? A microbiota inadequada, as bactérias boas que teriam que estar ali não estão as bactérias mais patogênicas, a falta de fibra, que é o prebiótico, que é o que vai estimular essa microbiota e o peristaltismo, e a falta de água, que é para fazer a viscosidade do bolo alimentar com essa fibra solúvel e estimular o trânsito. A falta de algumas vitaminas coincide com a desbiose, mas a gente tem na literatura mais que a falta das bactérias boas trazem uma má absorção das vitaminas, e não o contrário. Então a gente precisa tratar o intestino paralelo a toda a suplementação vitamínica mineral. Falta de ferro faz cair o cabelo, Sandra? Pergunta da Kátia. Faz. Muito. Primeiro que não vai chegar oxigênio adequadamente para o corpo. Segundo que a ferritina tem que estar acima de 50, de 80 para a gente ter Às vezes não precisa nem ser deficiência. Às vezes estando próximo já do limite ou níveis não muito altos, vai ter queda de cabelo sim. Mais um motivo do acompanhamento. Muitas vezes não tem anemia, o ferro está normal, mas quando tem algum sintoma como queda de cabelo, é um dos motivos que a gente pode pensar em uma reposição. Danão, eu tenho umas amostras grátis de ferro lá no meu consultório, passa lá depois. Daqui a 3 meses você vai estar cabeludo. Mas eu cortei cabelo essa semana. Olha, Karine, dela, a maioria toma ferro endovenoso, né? E não são operadas. Olha só. Daniel, peraí. Olha não. Márcia Salete, eu li lá e estou preocupado. Vocês estão também, não? Nunca tomei B12 ainda. Não, se você já fez a cirurgia, a gente está muito preocupado. Nossa! E ó, lembrar que deficiência muito importante de B12 Pode ser paralisia. irreversível. Pode ser irreversível. Morre o seu neurônio. Morte neuronal. Márcia, talvez uma das deficiências mais importantes que a gente vê e é uma que pode ter consequências que não tem recuperação, que são irreversíveis, é a deficiência de B1 e B12. Porque essas duas vitaminas elas são muito importantes para o sistema nervoso central.
a gente vê, e coincidentemente, eu não sei se não foi o Marcelo, eu não tenho certeza se não foi você que me falou isso, mas que estava com um pouco de cãibra no pós-operatório, alteração de percepção, de sensibilidade, e isso é um dos sintomas de deficiência de B12 e B1. E isso, em algumas situações, pode levar a uma doença neurológica muito grave, chamada Wernicke-Korsakoff, que é uma alteração neurológica irreversível, com perda de força muscular, com perda de coordenação muscular. Então, o complexo B tem que ser muito bem acompanhado no pós-operatório, e isso é uma das razões pelas quais aqui, pelo menos no momento inicial, a gente não abre mão da reposição de complexo B por via intramuscular, para ter certeza que vai ser absorvido da forma adequada. Então, complexo B no pós-operatório precisa ser muito bem acompanhado, porque pode dar encrenca séria. Mas, Almino, onde que é a cãibra que ele sente? Em geral, começa nos membros inferiores. Não na barriga. Não tem nada a ver. O problema é que, como a deficiência de vitamina B fragiliza o nervo, a B12, ela é neuroprotetora. Então, quando a gente perde a vitamina B12, o nervo fica exposto e ele perde capacidade de condução. O nervo vai inflamando, dá neurite. Nossa. E o problema é, a pessoa sente falta de força muscular, mas na verdade o problema não é muscular, o problema é o nervo que não consegue chegar lá. A falta de força muscular é uma manifestação da questão. Pode chegar a irreversibilidade. Pode chegar a irreversibilidade. Então isso é uma coisa que tem que ser. Falta de vitamina A, por exemplo, dá muita alteração visual. Da cegueira noturna. Então tudo isso tem que ser muito bem acompanhado no pós-operatório. A gente lembra, vocês lembram, isso é uma história muito clássica, né, no tempo da navegação, descoberta do Brasil, essas coisas. Os navegadores, eles aprenderam que eles tinham que sair com laranja e limão dentro do barco. E cenoura também, não é? Senão o doente, o marinheiro, ele ia ter ao longo da viagem deficiência de vitamina C, ia ter uma doença chamada escorbuto. Então, o capitão do navio dava lá umas gotinhas de suco de limão e de laranja todo dia para os marinheiros, para eles não desenvolverem escorbuto. Não, eu falo da cenoura por causa da vitamina A também, né? No meu caso, deixa eu ver aquela primeira lá, Daniel. Escorbuto, sim. No meu caso, Maia Agusti, no meu caso, deu excesso de B12. Meu médico mudou de semanal para quinzenal. Mais ou menos, Maria Fernanda, mais ou menos. Porque Olha o próximo. Normalmente o negócio da B12, ele vai de 210 a 1000. A gente vê e é recomendado que quem faz cirurgia bariátrica esteja lá acima de 300, 700, tem que estar um valor mais acima. Outra coisa é assim, se você faz a injeção e dosa 3 dias depois, vai dar lá 2.000, 3.000, mas isso vai se diluindo ao longo do tempo. Então, o teu médico ele está tentando fazer os ajustes para chegar no valor ideal para você. O que mais, Daniel? Vamos ver ali? Tem uma paciente que diz que não tem médico no Espírito Santo para fazer a cirurgia dela. Imagina, eu conheço vários. Tem, claro que tem. Recomendam para ela. Claro que tem. Para acompanhar, né? Pode faltar, não? É para operar. Ah, para operar? Para fazer a cirurgia. Dói muita injeção. Doença de Hashimoto. Dúvida da Mara Eliana. Doença de Hashimoto e paniculite no mesentério. São empecilhos para a cirurgia bariátrica? Eu não sei como é que ela conseguiu juntar as duas coisas ali. Por exemplo, paniculite é um problema muito raro, né? Você vê problema para isso daí, Rafael? Hashimoto com certeza não, né? E paniculite mesentério? Não.
eu acho que não tem problema nenhum. Pensaria em fazer, poderia até pensar em fazer um sleeve, alguma coisa assim. Faria um sleeve que só mexe no estômago e não tem desvio de alça, eu acho que dá para fazer um sleeve sim. Paniculite do mesentério é uma inflamação da gordura do mesentério que pode criar eventualmente alguma dificuldade para fazer o desvio intestinal, mas certamente não vai criar nenhuma dificuldade para fazer uma gastrectomia vertical. Uma pergunta aqui do Insta, Michele Pris. Eu fiz bariátrica há 14 anos, eu ainda tenho que fazer acompanhamento, não moro no Brasil faz uns 10 anos, e que não faço acompanhamento. Claro que sim. Mas isso eu acho que, eu não sei, ela fala em que país ela está morando? Michele, que país você está? Certamente um clínico geral. Fora do Brasil é muito comum que o primeiro contato das pessoas, se ela vive, por exemplo, na Europa, o primeiro contato que ela tem que ter é um clínico geral. Ela mora em Londres. Geral que faz. Aonde? Londres. Londres. Então, mesma coisa. Ela tem um médico que cuida dela. Normalmente em Londres, na região onde ela vive, tem um ambulatório do governo, onde ela tem que fazer o primeiro atendimento. Então, esse clínico geral, o generalista, ele já vai pedir uma série de exames para ela que já serve. E falando que ela tem cirurgia bariátrica, com certeza ele vai fazer um estudo mais direcionado. Claro que para poder equilibrar, né? A Márcia que falou que no tom B12, ela só tem alguns brancos na memória e dá esquecimento, né? A B12, Márcia, dá esquecimento também, entendeu? Exatamente. Olha. Agora, no que a gente conversou, Sandra e Ari, a gente, antes daqui, quando a gente estava falando da live, nós prometemos que nessa live a gente ia entrar um pouquinho mais na questão da suplementação proteica. Vamos falar sobre isso. A gente já disse que a suplementação de vitamina e mineral é imprescindível. Agora, e de proteína? Precisa usar o whey? Precisa usar o colágeno? Como é que as pessoas administram isso? Não, Vocês viram ali, gente falando que toma Danone e não sei o que e tá achando que tá tudo certo. É meu primo aí, o Danone. Bom, pegando o gancho lá do desenho do doutor, como ele diz, né, que a gente tem que ter o estômago, tem que ter um pH ácido. As proteínas, elas precisam ser digeridas. Hidrólise. E precisa de um bom pH. Então, pensando dessa forma, o nosso estômago é pequeno, a gente não consegue ingerir uma quantidade maior de proteína, né? Consequentemente, o surrogato também está reduzido e a absorção vai ser menor. Então, há sim a necessidade de fazer uso de proteínas. É importante, principalmente nos primeiros meses, que a proteína seja isolada. Ó, você já vai voltar. Eu vou fazer uma reclamação. Pessoal, olha aqui, ó. Nós temos aqui a doutora Manuela, a Sandra, a Ariane, o doutor Rafael, o doutor Nestor estão aqui atendendo todas as dúvidas de vocês. Nenhum coraçãozinho, nenhum joinha e ainda. Onde estão os coraçõezinhos? Onde está o joinha para eles? Vai, eles estão se esforçando aqui. Começou. Vamos lá, Sandra. Bom, gente, vamos lá. E é interessante utilizar a proteína isolada, principalmente nos primeiros meses. O que é proteína isolada? É uma proteína que foi quebrada por um processo. Isolada da cana-de-açúcar? Não, isolada da palmeira? Isolada do pneu do carro? Da onde que foi isolada essa proteína? O pneu do carro. Senão vai entrar em depressão, coitada, É isolada. uma proteína isolada, da proteína do leite. Do leite. Então, na proteína do leite, a gente tem a caseína e a lactoglobulina. Como ela é isolada dessa fração, que é uma proteína que é de difícil digestão, por ela ser isolada, essa proteína é absorvida mais rápido. Então, e também não dá o desconforto que os wheys concentrados, eles acabam gerando. Por isso que a gente sempre põe nos primeiros meses a proteína isolada. Tem a hidrolisada também, que é uma proteína muito boa. A questão da hidrolisada é que o sabor não é tão gostoso e o custo também é um pouquinho mais alto. A maioria das proteínas que são hidrolisadas, elas já vêm com diferencial, elas vêm com enzimas digestivas. Sandra, deixa eu fazer um outro parênteses lá. Ó. Marcela Oliveira
fiz cirurgia há 6 anos, não tomo nenhuma vitamina, meus exames nunca deram alterados, mesmo assim, será que é preciso tomar? Ferro nunca baixou, mas às vezes me sinto desanimada. Eu acho que a gente só pode dar os parabéns para a Marcela. Alimentação perfeita. Agora sim, Marcela, eu queria saber se você tem feito os exames de todos os que precisa, entendeu? Porque tem uma lista grande de coisas aí que precisam ser checadas e se de verdade está tudo ótimo com você, parabéns. A gente só tem que, isso eu chamo assim, a gente tem inveja boa. Inveja às vezes é boa, aí dá uma inveja boa de você, porque a maioria das pessoas não consegue ter esse resultado que você está tendo. Voltamos. O importante, doutora Almina, é exatamente checar sempre. E essa preocupação. Tudo, né? É importante saber dela assim também outra coisa, como a gente já falou. A sua vitamina B12 está bom. Tem laboratório que fala que acima de 200 é boa. Para quem é operado, para todos os meus pacientes eu falo, não, é pelo menos acima de 500, porque senão aparece sintoma, aparece queda de cabelo, memória, dá cãibra. É a mesma coisa, tem ferritina boa? Quanto que é? É 10, é 15? Pelo exame está normal. Mas na hora que a gente vai ver, está desanimado, igual ela falou, está tendo queda de cabelo, está tendo outros sintomas. Às vezes o exame está bom, mas por exemplo, não está com anemia, mas a hemoglobina está de 12. Então ela começa a ter sintomas. Então é bem subjetivo. O exame está dentro do padrão de normalidade, né? Então se ela está cansada, tem que ser investigada. Por quê? O que a gente precisa deixar claro é que essa situação, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica há 6 anos, fazer todos os exames estarem todos absolutamente normais, é um fato bastante raro. Pode acontecer, mas é um fato raro. Sem vitamina. Deixa eu ver ali, Daniel, um pouquinho para cima, Dami, né? Vamos lá. Dami Maciel. Dami Maciel. Fiz minha cirurgia em outubro de 2019, portanto tem aí um ano e meio quase, e a última vez que fui ao médico foi em julho de 2020. Por causa da pandemia não marcaram mais consultas, não sei como estão minhas taxas. Posso consultar com um médico clínico para pedir esses exames? Não moro na mesma cidade onde fiz a cirurgia. Onde tem telemedicina, né? Claro que sim, mas assim, você tem a alternativa de fazer consulta online. Agora, se você for procurar um médico, talvez os mais indicados, se você não puder ter acesso a uma equipe de cirurgia bariátrica, seja um endocrinologista ou um nutrólogo, que são médicos que podem estar mais atualizados em relação a quem fez uma cirurgia bariátrica. Agora, em relação a esse tema, deixa eu perguntar aqui para a doutora Manuela como que é o segmento desse. Ela tem um guia de segmento de quanto em quanto tempo o paciente deve fazer exames depois da cirurgia bariátrica. Então, assim, o paciente após a cirurgia... Olha lá, ó, a Ana Helena fez a cirurgia há 5 anos com a doutora Manuela e foi tão bem operada que nunca precisou tomar nenhuma vitamina. Nossa, nem depois da Os cirurgia. meus exames estão tudo ótimo e fez, e ainda pior, fez a plástica agora. Essa resolveu provocar de verdade. A Ana é maravilhosa, imagina, ela toma as vitaminas sim. Ela tá mentindo. E aí, mas não fez plástica também, né? Ela tá perfeita, maravilhosa. Não, então, geralmente a gente solicita os primeiros exames após o primeiro mês de operado. Depois a gente vai repetindo de 3 em 3 meses, mais ou menos, até completar 1 ano. Mas a gente sempre conversa com as nutris também. Às vezes elas querem que peça antes, que tem alguma coisa alterada. Então a gente sempre fala com elas para ver também se elas querem antecipar. E daí a gente antecipa se necessário. Mas geralmente de 3 em 3 meses, após a cirurgia, até completar 1 ano. Após 1 ano, a gente vai de 6 em 6 meses se estiver tudo ok. Geralmente, assim, 2 vezes por ano tem que fazer o controle. Olha, como a gente falou aqui no começo, essa hora não acaba, Danon. Não, é que a gente tá tão interessante que a gente, como o Instagram permite mais, tá tão interessante, nós já passamos, na verdade. Mas não
caiu? Não cai? Não, agora não. O Instagram deixa mais e a gente... Não tá caindo. E tá gostoso. Ótimo. Agora, Paciência daqui a pouco. eu tenho consulta daqui a pouco. Eu sei, a gente Agora, foi... deixa eu falar Eu não uma falei coisa. nada e fui deixando, tá? Voltando com o que a gente conversou no... Tá, a gente vai dar mais no 5 início- minutinhos. Né? No início dessa live, o objetivo da gente é trazer conteúdo bariátrico de qualidade e de confiança para vocês. E a gente está muito feliz porque a participação da live de hoje está recordíssima. Por isso que não dá pra cortar. Não dá pra cortar, Almiro. Então, Não dá. pessoal, por favor, dá o direct, compartilha, deixa essa live chegar em outras pessoas que vocês saibam que têm interesse nesse tema de tratamento da obesidade, de cirurgia bariátrica. O que a gente quer aqui é ajudar vocês. Porque Tá ela fica... vendendo roupa agora também aqui? O que aconteceu? Qual que era? Eu achei Quanto é legal. o vestido? Porque é o seguinte, ela fica tanto no Instagram da Gastro, como no Facebook da Gastro, como no Instagram do Dr. Almino. Então, tem em todos os lugares, tem vídeo em todos os lugares. Temos 3 minutinhos, pessoal. Vamos lá. Mandem suas perguntas, tal. Vamos lá. Tá Mais terminando, 3 vamos lá. minutos. Prioridades. Aline Barros, ó, essa aqui é a nossa A Aline Barros participou da telespectadora live. fiel. Ela já participou da live. A Aline está sempre com a gente aqui. Sim. Obrigado, Aline. Ela conquistou recentemente também a Olha, formatura eu achei dela. legal Parabéns. O que uma paciente falou aqui, ó. Todo ser humano deveria, paciente, tá? Deveria ter acompanhamento da necessidade de suplementação. Se é pelo preço, vale a pena a reflexão de quanto você gasta com fast food e quanto você gasta com suplemento. Aí ela coloca prioridades em letra maiúscula. Bárbara. Fantástico, fantástico. Lição de A moral Suzana com a de gente. Medeiros, legal. Fantástico. As pessoas não param para fazer essa conta. Fantástico, fantástico. Nós adoramos você também, Joelma. Obrigado a todos. Bom, temos 3 minutos. Mensagem final, Sandra, sobre suplementação. Bom, suplementação a gente sabe que é pro resto da vida, ela é individual, não tem a melhor suplementação, tem a suplementação que foi feita para você, depende das suas necessidades. Então, tem dúvida? Pergunta para o seu profissional, não abandona o nutricionista e nem o cirurgião. E nem a pessoa mesma, né? Nem a própria pessoa. Não se abandona. Não se abandona. Sim, Se cuide. não façam autossuplementação, não tomem o suplemento que o amigo está tomando porque acha mais legal, acha mais barato. Consultem sempre e façam seus exames, porque às vezes o barato sai mais caro e aí para a gente reverter uma carência nutricional demanda tempo e demanda um risco de saúde para o paciente muito grande. Tá? Então mantenham o acompanhamento direitinho. Doutor Rafael, seu conselho. Então, eu acho assim, eu converso muito com os pacientes, eu acho que não só o paciente pós-bariátrico tem que fazer a suplementação, acho que todo mundo tem que fazer a suplementação, operado ou não, né? Então, o que eu acho que eu oriento, como o Ariano falou, cuidado com o barato não sai caro, ficar trocando só, vai na farmácia, aí o farmacêutico diz esse aqui é mais barato do que esse, e aí acaba tendo repercussão depois. Então, sempre ter o acompanhamento com o nutricionista, com o cirurgião, para manter isso aí. E como a gente, Manu falou, o acompanhamento é muito importante. Né? Do primeiro ano, 3 em 3 meses, depois 6 em 6 meses, e isso durar pelo resto da vida. Eu faço muito paciente, quando a paciente é mulher, se você todo ano vai ginecologista, então todo ano tem que pelo menos umas 2 vezes ou uma vez no cirurgião bariátrico para ver como é que está as vitaminas, os exames e também ver a perda de peso, se está ganhando peso, o que é que está fazendo errado na dieta. Então o acompanhamento é o mais importante para o pós-cirurgia bariátrica. Dr. Nestor Bertin. Bom, como as nutricionistas já falaram, eu concordo com elas e eu acho que assim, o acompanhamento, a suplementação é individual. Às vezes uma coisa é bom para um, não é bom para outro e vai de aceitação. O que um aceita, às vezes o outro não aceita. Por isso, o acompanhamento com elas é mais importante. Doutora Manuela, seu conselho. Então, assim, aqui eu estou vendo as perguntas e tem muita gente perguntando qual a dose do whey, qual a melhor vitamina. Eu acho que não pode ser dessa forma. Eu acho que tem que passar em consulta, tem que fazer exame, tem que usar vitamina e suplemento baseado na sua necessidade. Então, eu acho que a minha dica, eu acho que é que faça o acompanhamento correto para você ter sucesso com a sua cirurgia. Muito bem. Eu queria agradecer muito essa 1 hora e
e pouco que vocês dedicaram a gente aqui. Foi um prazer muito grande poder estar aqui mostrando fatos, mostrando conteúdo da cirurgia bariátrica. Esse é a nossa proposição aqui na Gastro Obeso Center. A gente está fazendo essas lives todas as semanas com tópicos diferentes. O objetivo da gente não é convencer ninguém aqui a fazer cirurgia bariátrica, é simplesmente mostrar uma opção para vocês e mostrar qual é a forma de fazer uma cirurgia bariátrica dar certo, para que a gente possa ouvir de vocês também o que a gente ouve da grande maioria das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Faça uma reclamação da cirurgia. Eu sempre começo a minha consulta assim no pós-operatório: me diga o que está ruim. E as pessoas: doutor, sabe o que está ruim? Eu devia ter feito essa cirurgia 5 anos antes, 6 anos antes. É isso que a gente gosta de ouvir. E é por isso que a gente continua acreditando nisso e trazendo essas coisas para vocês, ok? A gente está aqui para ajudar. De novo aquela história. Não tenham vergonha de voltar com a gente porque ganhou 15 quilos, porque ganhou 2 quilos, porque está com anemia. O doutor vai brigar comigo porque eu estou fazendo as coisas erradas. O objetivo da gente... aqui não é um júri, né? Ninguém aqui é juiz para julgar ninguém. A gente está aqui sempre para ajudar nós, médicos, as nutris, as psicólogas, fisioterapeutas, educador físico, fonoaudiólogo, enfim, toda a grande equipe que a gente tem, todo mundo, todas as pessoas, todos os colaboradores que trabalham aqui com a gente. O intuito sempre é ajudar. Um excelente jantar para todo mundo que vai jantar agora, um excelente final de quarta-feira, uma excelente semana, que todo mundo seja protegido e abençoado. Boa noite.